Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar, segundo quadrimestre do ano de 2021, que hoje recebe aqui o vereador e também líder de governo, Edgar Sasaki, do Democratas. No programa de hoje vamos conversar a respeito das ações legislativas do vereador, um pouco de como está Jacareí, pandemia e todos os assuntos pertinentes à nossa cidade. Sasaki, primeiramente, muito obrigado por novamente vir aqui ao nosso programa. Esperamos ter um bom bate-papo hoje. Obrigado, Sasaki. Márcio, eu que agradeço a oportunidade, né? Espero que realmente possa contribuir com alguma coisa nessa conversa nossa aqui hoje, né? Sem dúvida. Sasaki, vamos começar falando, inevitavelmente, de pandemia, né? Só para a gente dar uma pincelada nesse assunto. Recentemente, o governo municipal adotou as mesmas restrições do governo estadual, que agora fez uma flexibilização um pouco maior, aliás, bem maior, vamos assim dizer. Queria saber como que você enxerga essa nova flexibilização que nós vamos ter, se você acha que é adequada para o momento, como que você vê isso como vereador, Sasaki? Então, mesmo com a flexibilização no caso, eu acho que as pessoas, né, têm que tomar realmente as vacinas no caso, né, tá? Continuar ainda com o distanciamento social no caso e também todo o protocolo que foi, né, colocado antes dessa flexibilização no caso, porque acho que cuidado nunca é demais. Tanto é que eu mesmo, né, eu continuo ainda usando máscara sempre que eu estou com pessoas, né, tá? Porque eu vejo que a máscara em si, por exemplo, eu protejo as pessoas que estão próximas a mim. Tudo bem, me protege também. Mais do que isso, eu acho que eu estou protegendo, né, as pessoas que estão do meu lado, né? Então eu continuo usando, então quer dizer, por mais que, né, existe, né, tem esse decreto do prefeito, né? Eu acho que as pessoas não podem, assim, deixar de tomar cuidado, né? Porque eu vejo, por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está começando a crescer novamente, né? Os índices de Covid lá, né? Então, essa variante Delta, ela está voltando realmente a ser uma preocupação no caso, né? Sem dúvida, foi até bom o Sasaki ter comentado a respeito dessa questão de máscara. O Sasaki optou por ficar de máscara, mas já é bom avisar que nós estamos mantendo o distanciamento necessário aqui. Foi uma opção do vereador permanecer com a máscara. Sasaki, vamos falar agora a respeito de emenda impositiva. E você esteve aqui na legislatura retrasada, quando você já havia sido eleito uma vez, salvo engano, se me corrija se estiver errado, mas na época não existia ainda essa regra da emenda impositiva. Isso é uma questão que veio a partir de 2017. Então, apesar de você já ser, vamos colocar assim, antigo na casa, essa nova lei ainda não abarcava a sua legislatura e agora você tem essa novidade no ano que vem para utilizá-la. Primeiro eu gostaria de saber como que você enxerga esse novo instrumento que tem pouco mais de 3 anos, né, 2007, 2004 anos, né, como que você enxerga isso, se é uma coisa benéfica para a casa, e depois eu queria saber a respeito de como você tem uma proximidade maior com o prefeito Isaías, como que o executivo tem recebido essas emendas impositivas? Então, desde a época que eu fui vereador, né, entre 2012 e 2016, a gente pensava em algo parecido com isso, tá? De uma emenda como tanto o governo, assim, o deputado estadual como federal, já tinha essas emendas parlamentares, né? Então eu achava interessante a nível do município também ter essas emendas. Tá? Só que infelizmente naquele período ainda não tinha amadurecido nada nesse sentido. Tá? Eu parabenizo aí os vereadores que fizeram essa emenda impositiva, criaram essa emenda positiva, lógico, com a aprovação de todos, né? Tá? A emenda em si é super importante para o vereador, por quê, né? Porque muitas vezes a população em si, ele não sabe qual que é realmente a função do vereador. Então começa a cobrar execução, né, de obras, por exemplo, né, tá, asfaltamento, tá? Então quer dizer, ele confunde as coisas, por exemplo, o que o executivo faz e o legislativo faz. Tá? Então talvez com essas emendas impositivas você pode ser dono, de repente, de uma obra, por exemplo, de você ter encaminhado um recurso para ocorrer essa obra, por exemplo. Né? Então eu acho que isso fortalece bastante o vereador. Tá? Então eu acho que é positivo. Agora, em relação às emendas, eu falo para você que o prefeito, ele dá total atenção, tá? Tanto é que recentemente nós aprovamos, né, quarta-feira passada, né, tá, o remanejamento dessas emendas, né,
porque realmente havia, né, problema, ou de repente já não era o que o vereador estava querendo, né? Então ele teve a possibilidade de estar alterando, tá? Mas eu tenho acompanhado, né, as emendas impositivas, está ocorrendo. Lógico que alguma coisa em termos de saúde, tá, devido ao fato de ter essa pandemia, tudo que falava, por exemplo, em termos de obras, tudo mais, tá, segurou-se essas emendas, né, tá, e ficou mais na questão de realmente gastos com o Covid, no caso. Mas lembrando que essas emendas, ele tem, né, uma duração de pelo menos 5 anos, né, porque durante 5 anos pode ser executado, né. Agora, quando há esse remanejamento no ano que está predestinado a essas emendas, né, aí, para se alterar alguma coisa, você é obrigado a fazer leis, né, para alterar isso aí. Agora, quando é de ano anterior, tudo mais, não há mais essa necessidade, né. Acho que é bom a gente também explicar um pouco a respeito disso, né? A grosso modo, a emenda impositiva nada mais é do que uma certa quantia em dinheiro que o vereador pode apontar para onde a cidade vai ter aquele investimento, né? Não é que o dinheiro vem para o vereador, o dinheiro continua no tesouro do município, o vereador apenas aponta que 50, 100, 200 mil devem ser empregados à construção de algo, à compra de algum equipamento, ou à aquisição de qualquer outro sistema. E isso é uma novidade, porque dá um pouco de força, como você mesmo disse, para o trabalho do vereador, que geralmente é mais fiscalizativo, mas nesse momento é também um pouco de executivo. Nessa saque, eu queria aproveitar um pouco dessa sua proximidade que você tem com o Executivo Municipal, que desta vez, nesse ano, foi a primeira vez que de fato chegou um projeto do prefeito que começou a tratar de remanejamentos. Até então, os vereadores colocavam a emenda impositiva e o prefeito buscava, tentava fazer de fato com que ela ocorresse. Dessa vez parece que o Executivo se movimentou. Existe uma falha de comunicação, às vezes, em algumas coisas, como aquisição de equipamento, construção de algo, em que aquilo que o vereador pede não dá para ser feito, aí o Executivo tem que vir e falar, olha, eu preciso de mais do que isso, ou isso não dá para ser feito nesse momento. É mais ou menos isso, Sasaki? Então, na verdade, é o seguinte, né, Márcio? Eu vejo que existem prioridades, né? Tá? Então, muitas vezes, em relação às prioridades, né, tá, fica muito difícil você mudar isso aí, né? Tá? Porque, que nem você mesmo falou, né? Não se está criando nenhum tipo, né? Não está se trazendo recurso de fora nem nada. É o dinheiro do tesouro. Então, quer dizer, você, na verdade, pega de uma secretaria e passa para outra muitas vezes, né? Tá? E muitas vezes, de uma secretaria, você não pode retirar um recurso, tá? Que de repente é uma coisa essencial no caso, né? Então fica difícil tirar, né? Então por isso muitas vezes pode ocorrer, tá? Mas eu tenho certeza, né, de que a Secretaria de Governo, que trabalha muito nessa questão das emendas impositivas, né, está fazendo de tudo para que realmente aconteça, né? Essa realmente é a vontade do prefeito. Lembrando que o prefeito é um prefeito muito aberto, né? Tá? Ele atende os 13 vereadores da mesma maneira, tá? Então eu acho que pelo fato de ter tido algum problema, pode ocorrer, mas de negar para um vereador, não. Nesse ano, você vai ter sua primeira oportunidade de também registrar as suas emendas impositivas. Já tem ideia de onde vai alocá-las ou ainda vai estudar o assunto? Então, Márcio, tem uma que já está certo, que é os 70 mil reais, né, para o Bom Prato, que já os vereadores, né, dos 13, né, concordaram em destinar 70 mil reais, né, cada vereador, dando um montante de mais ou menos 1 milhão, tá, que será, na verdade, a contrapartida da prefeitura no Bom Prato, no caso, né. Agora, 50% você vai ser obrigado a mandar para a saúde, né, tá, então, provavelmente, os hospitais, né, no caso Santa Casa, São Francisco, né, os hospitais devem pegar bastante essas fatias e talvez algumas entidades, né, que trabalham na linha da saúde, né, talvez recebam também minhas emendas, né, tá? Agora o restante provavelmente deverá ser distribuído conforme realmente as demandas que surjam para a gente, né? Já que você tocou no assunto, Sasaki, o Bom Prato teve algum avanço em relação às últimas notícias? Está-se ainda estudando o local, primeiramente? Tem alguma novidade a respeito disso? Então, já existem 2 locais definitivos, né? Só que a gente não pode estar divulgando, né? Tá? Para não dar nenhum tipo de problema, né? Agora, é certo, tá? As pessoas me cobram, pô, não vai começar o Bom Prato. É que para o Bom Prato começar, ele tem que passar pela LOA, né? Tem que ser incluído no orçamento do ano que vem.
Então você não tem nem como, né, pôr em prática, porque o orçamento não existe ainda, né, tá, das emendas impositivas, né. Então, com certeza, discutindo a LOA, passando a LOA sendo aprovada e tudo mais, aí com certeza o ano que vem começa o Bom Prato em Jacareí. Isso é importante destacar isso. Sim, lembrando que a LOA obrigatoriamente tem que ser votada esse ano e geralmente, costumeiramente, é votado nos meses finais, entre novembro e dezembro. Sasaki, vamos falar um pouco a respeito então de trabalhos específicos de sua autoria, projetos de lei, incluindo nessa última semana, nessas últimas quartas-feiras, nessa última quarta-feira especificamente, você teve a primeira discussão aprovada de um projeto de sua autoria, juntamente com o vereador Abner de Madureira, que buscou, na verdade, né, e está buscando, porque terá uma nova discussão, pelo menos enquanto nós estamos gravando este programa, tentar reduzir ou até mesmo extinguir 2 espécies de árvores em Jacareí. Antes de você falar a respeito desse projeto, vamos só deixar um pouco mais claro, de uma forma ilustrativa, a respeito das árvores que nós estamos falando. Tem a primeira imagem para colocar para a gente? Sasaki, comenta em cima da imagem para a gente. Essa então é a? Então, essa é a espatódia, uma planta belíssima, né? Tá? Com relação à sua beleza, né? A gente não se discute, né? Porque ele realmente tem cores exuberantes, né? Tá? Uma arquitetura bonita da árvore, mas ela tem um problema. Tá? Ela tem alcaloides, né? Que são tóxicos, né? Tanto para insetos como também para aves, no caso, né? Tá podendo matar passarinho, né? No caso, beija-flores, né? Ou mesmo abelhas, né? Tá? Então, ela pode ser nociva nesse sentido, né? Então, e também que não é uma planta nativa, né? Do Brasil, né? Ela é da África tropical, tá? Então, não tem necessidade de você manter uma planta que faz mal, né? Para o meio ambiente e não é do Brasil, né? Tá. E temos também uma outra espécie que também foi incluída no projeto de lei. Essa, Sasaki, comenta pra gente também? Então, essa é a Leucena. É uma planta oriunda da América Central, tá? E também do México, né? É uma planta extremamente agressiva, né? Tá? Ela tem assim uma capacidade de multiplicação muito rápida, tá? Suas sementes são muito férteis e também um crescimento muito rápido, tá? Por que ela é ruim? Porque ela acaba dominando a mata, por exemplo. Então, se você tem outras plantas junto, né, tá, ela não deixa as outras crescerem mais, né, tá, e ela acaba acabando com a biodiversidade, tá, que é muito importante, né, hoje, quando você fala em meio ambiente, no caso, né, tá, e ela acaba ficando uma monocultura, no caso, só fica ela. Tá, e lembrando que existe, por exemplo, lá no território de Fernando Noronha, por exemplo, 60% do território já está com essa leucena no caso, né? E ela foi introduzida por pecuaristas, né, com uma boa intenção de alimentar o gado, né, lá no Nordeste, onde tem regiões mais áridas e tudo mais, né? E por essa planta ser uma planta muito rústica, tá? Ela se adaptou muito bem naquela região e foi se multiplicando. Hoje nós temos até lá no Chuí, tá? Essa planta, né? Então isso realmente nos preocupa, né? E Jacareí também, principalmente próximo aos córregos, né, tudo mais, nos rios, né? Você já encontra muito dessas plantas invadindo esses espaços no caso, né? Só para deixar mais claro ainda, o projeto do Sasaki vem no sentido de tentar passar a proibir o plantio dessas espécies no centro urbano, pelo menos, até onde eu entendi no projeto de lei, né, Sasaki? Mas, além disso, também buscar erradicar as que já existem. Exatamente, né? Em termos de proibir, como pode-se vender, por exemplo, você mexe com a parte econômica, né? A gente não pode proibir a venda de mudas, por exemplo, né? Mas nós podemos, no caso, estar autorizando, né, o corte delas. Tá? Então ela deixa de ser imune. Tá? Então essa foi a intenção, né, de repente permitir, né, que se erradique, né, por exemplo, a leucena, né, e também a própria espatódia, né, que para mim, no meu entender, ela é muito prejudicial para o meio ambiente no caso, né? No centro da cidade a gente tem muito desses exemplos, Sasaki, ou não são bastante, tantos? Bastante. Tá. E é uma planta que eu, particularmente, não acho ela muito bonita.
tá? Ela tem um crescimento muito desordenado, né? E não tem uma arquitetura bonita. Essa foto que teve até que tá bonitinha, né? Mas normalmente a leucena não é muito bonita, tá? E aquelas vagens compridas, tudo mais, marrom, também não é muito atrativa também, não é muito bonito, né? Tá? Então, visualmente também não é bonita, tá? Mas ela tem esse valor, por exemplo, de ser nutritivo para os animais, né? Por ela ser uma leguminosa, tá? Então ela tem muita proteína. Então, por exemplo, para a pecuária é muito bom, tá? Só que tem esse problema, né? Então, no momento da gravação desse programa, é bom a gente deixar bastante claro, esse projeto foi aprovado em primeira discussão, deve voltar em segunda discussão, provavelmente será aprovado também, portanto, quando estiverem assistindo esse programa, pode ser que o projeto tenha sido, inclusive, já sancionado, projeto que busca erradicar e diminuir essas duas espécies no qual você viu na sua tela. Sasaki, vamos pular para um outro projeto, dessa vez o projeto está tramitando, que é a respeito que você tenta fazer uma modificação no Código de Normas e Posturas em relação aos muros. Eu gostaria que você explicasse de uma forma objetiva esse projeto e você tem alguma previsão de quando isso possa vir à votação? Do muro você fala do que seria? Desculpa. O dos muros relacionados à rede elétrica, seria isso? Você fala das calçadas, né? Do plantio de planta nas calçadas, né? Exatamente. Aí nós temos aí, ó, nós temos... Está um pouco dificultoso de ler, pode tirar, está um pouco dificultoso de ler, volta aqui para o Sasaki mesmo, ele conversa com a gente sobre isso. Então, essa ideia surgiu justamente no dia que teve a presença da IDP Bandeirantes, a Claude também, a secretária de Meio Ambiente, estava presente, né? Tá? E ouvindo, né, assim, as palavras da Andréia da IDP, né, surgiu essa ideia. Eu estava próximo do Abner, falei, Abner, vamos fazer uma lei, né, disciplinando o plantio de árvores embaixo da rede elétrica, no caso, né? Tá? Por quê? Uma das grandes reclamações que nos chega no gabinete, também de outros vereadores também, é a supressão de árvores ou mesmo poda de árvores. Sim. Tá? E quando você mexe com uma árvore que está no meio dos fios, né, é muito complicado, porque não é assim, é somente a Bandeirantes que pode mexer, porque eles, né, podem desligar na hora da poda e tudo mais. Agora, uma Secretaria de Meio Ambiente, tá, ela não pode mexer. Então, fica a cargo somente da DDP. Então, quer dizer, é uma maneira, né, de facilitar, né, tá, de repente, futuramente, né, para a Secretaria de Planejamento e também dar menos trabalho futuramente para a EDP. Então, nós estamos sugerindo, né, tá, que se plante árvores de porte baixo, tá, e os de porte médio, tá, serem plantados, por exemplo, do outro lado da calçada, onde não tem a rede elétrica, no caso. Tá? Então, essa foi a ideia de se plantar somente árvores apropriadas para plantio embaixo dessa rede, né? Que são plantas de porte baixo. Né? Jacareí sofre muito com essa questão, Sasaki. A gente sabe que ali no centro, em frente ao fórum, é um dos principais locais onde você tem árvore que cobre todo o entorno da rua. Além dali, nós temos vários locais na cidade com essa situação? Então, além de você, né, falar para você, tá? Tem uma outra lei que nós estamos estudando também, tá? Além de você ter esse problema com a fiação, a questão da mobilidade também, né? Então, da questão da acessibilidade, nós temos árvores que foram plantadas, né, há muito tempo atrás, que ela tem um tronco de um diâmetro bastante grande, e com isso acaba tomando toda a calçada. Com isso dificultando muitas vezes a passagem, principalmente de pessoas que são cadeirantes, né, ou mesmo os idosos, né, que tem essa dificuldade, tá? Então ela ajuda desse lado também, melhora também a questão da acessibilidade com o plantio dessas árvores no caso, né? Tá. E você tem alguma previsão, Sasaki, de quanto esse projeto pode vir no plenário ou está sendo tramitado? Já foram já foi aprovado na consultora jurídica, tá dentro das comissões também já foi aprovado. Ela está só esperando o momento de se colocar no caso, né? Para votação no caso. Perfeito. Antes de continuarmos essa conversa com o vereador Edgar Sasaki, vamos para o primeiro bloco, um pequeno break. Não saia daí, TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.